Está começando o episódio número 5 do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, Informação e Conhecimento. Acompanhe o podcast pelo Spotify e pelo YouTube da Rede Saúde Única. E siga o @RSU Fiocruz no Instagram para assistir aos nossos cortes. Eu sou Marcelo Frei, da Rede Saúde Única. Gostaríamos de agradecer à Unicinos pelo apoio e pela infraestrutura que nos recebeu na primeira fase de gravações deste programa. Sem o suporte da universidade, não teríamos iniciado com tanta segurança. Agora, seguimos para os estúdios da ProHub, da Faculdade de Comunicação Social da PUC-RS, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dando continuidade a essa iniciativa. Este programa faz parte do Plano de Ação Conjunto entre a Fiocruz e a Embrapa para enfrentar os desafios da crise climática no Rio Grande do Sul. Aqui, iremos abordar mudanças climáticas, prevenção de risco e crises, combate à desinformação e a importância da abordagem integrada de Uma Só Saúde. Eu sou Gustavo Bus, da Rede Saúde Única Fiocruz. Sejam muito bem-vindos. Hoje iremos contar com a participação de Luizinho Caron. Luizinho é pesquisador na Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, em Santa Catarina. É graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas e possui doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Campinas. Luizinho tem experiência na área de Medicina Veterinária Preventiva, com ênfase em segurança dos alimentos com foco em carne de aves. Seja bem-vindo, Luizinho. Bom dia, obrigado por termos aqui nesse programa aqui do podcast do Saúde Única e esperamos aí informar o pessoal aí sobre a questão da influenza aviária que recentemente chegou em aves comerciais aí no nosso país. E temos a satisfação de receber Kátia Gonçalves, bióloga, mestre em ecologia e professora universitária. Com ampla experiência em licenciamento e gestão ambiental, atua como diretora de biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Kátia já liderou a divisão de unidades de conservação, coordenando iniciativas cruciais para a proteção da biodiversidade no Estado. Sua atuação é voltada para a gestão sustentável dos recursos naturais, integrando as dimensões socioambientais e promovendo a Uma Só Saúde, com foco no alinhamento das políticas públicas e ambientais às necessidades sociais e econômicas da região. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada. Bom dia a todos e a todos que nos acompanham aqui. E é uma grande alegria estar aqui hoje, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme, porque esse episódio que a gente está gravando agora, ele nos encontra num momento bastante desafiador do Estado, né? Então, essa conversa de hoje vai ser bastante importante para a gente esclarecer algumas dúvidas e trazer esse tema à luz. Perfeito, muito obrigado. Também contamos com a participação da nossa integrante fixa do podcast, Melanie Dutra, professora da Unicinos, especialista em neurociência e divulgadora científica. Obrigado, Mel. Eu que agradeço, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês, com a Kátia, com o Luizinho. Muito obrigada pela oportunidade. A gente sempre faz uma introdução do episódio, né? E quem está nos ouvindo no Spotify, no YouTube, já viu na descrição que a gente vai falar de gripe aviária hoje. E eu acho que nada mais justo do que, dessa vez, convidar a Melanie para fazer a introdução do episódio. Ela que vem acompanhando esse assunto há muitos anos e já produziu muita informação boa sobre gripe aviária. Então, Mel, gostaria de falar um pouco? Com certeza, é uma grande responsabilidade também abrir esse episódio em específico, né? Eu acho que existem muitas dúvidas hoje em relação a esse vírus, em relação ao cenário que nós estamos vivenciando, e a gente está com um time maravilhoso para poder esclarecer esses tipos de perguntas. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre gripe aviária é que não é um vírus novo. A gente vem acompanhando essa família de vírus chamada influenza há muitos e muitos anos, né? A gente tem alguns influenzas que circulam bem em humanos e a gente tem os influenzas aviários que circularam por muitos e muitos anos em aves e alguns deles hoje têm ganhado uma circulação maior em outras espécies, em mamíferos, por exemplo, que é o caso do H5N1. Ele é um influenza do tipo A e ele causa, nesses animais, uma doença bem séria, por isso nós chamamos ele de alta patogenicidade. Então vocês podem ver, por exemplo, em notícias que muitos se referem a ele como influenza aviário de alta patogenicidade, né? Então esse H5N1, ele teve seu primeiro registro oficial na China, ali em 96,
Mas, desde os anos 60, a gente já tinha indicativos de que ele poderia estar infectando aves migratórias ali na região do Pacífico Sul. Isso foi confirmado em 2005. Então, a gente conhece esse vírus até um pouco mais de tempo do que a gente imaginava. E ele faz casos esporádicos em humanos, apesar de ele, até o momento, não ter registro de capacidade de se transmitir efetivamente entre pessoas. Mas com esse alastramento e essa dispersão cada vez maior em diferentes espécies, especialmente mamíferos, isso acende esse risco para a saúde pública, especialmente humana, mas também animal, de que essa dispersão pode trazer riscos futuros para nós. E a gente não pode esquecer, a gente tem a Kátia aqui hoje para representar muito bem esse ponto, do impacto que esse vírus está tendo sobre a biodiversidade. Essa alta mortalidade que ele apresenta em leões marinhos e em outros mamíferos, isso também coloca essas espécies em risco. E quando a gente fala de saúde única, a gente também está falando da saúde animal atrelada à saúde humana. Então, acho que como uma introdução desse tópico, nós não estamos falando de um vírus novo. Nós conhecemos recursos como lidar, em termos de saúde pública, contra essa família de vírus. Existem pelo menos 20 vacinas licenciadas no mundo para H5N1 que circularam anteriormente e que podem e devem já estar sendo adaptadas para esse novo contexto. Então, apesar de hoje também o risco ser considerado baixo pelas organizações oficiais de uma transmissão sustentada em humanos, esses riscos podem mudar à medida que esse vírus evolui e nós precisamos estar muito preparados caso isso aconteça. Então, acho que aqui a gente começa esse pontapé inicial para a nossa discussão, né, guris? E fico à disposição também para contribuir durante esse percurso. Maravilha. Obrigado, Mel, por essa introdução, importante contextualização. Considerando, então, esse panorama histórico trazido pela Mel, queria te endereçar uma pergunta, Kátia, e depois ouvir o Luizinho, sobre qual é a situação atual da gripe aviária no Rio Grande do Sul e que contexto que levou ao primeiro caso em granja comercial e o que isso significa para a nossa região. Assim como a Mel colocou, a gente tem que lembrar, e eu reforço aqui, que não é algo novo para a gente enquanto ciência. Né? Pode ser que ganhou a mídia agora, pode ser que assim, a grande discussão maior está sendo dada agora em função da questão da granja comercial, mas é algo que já circula dentro de muita academia e de muita informação científica. Né? Então, no meio científico, falar desse grupo de influenza é algo que faz parte da nossa rotina. Na granja comercial agora foi o primeiro caso, né? Então aqui em Montenegro, e isso certamente impactou muito a resposta que a gente deu como estado e como país a essa questão. Até então a gente vinha com questões no taim, né? Com aves silvestres de vida livre, depois nós tínhamos os leões marinhos na nossa costa, e agora quando chega na granja comercial em Montenegro, chega ao mesmo tempo nos outros sapucaia. Né, que é responsabilidade que é gerido pela SEMA. Então, nós temos... é importante também dizer que os outros sapucaia não são, apesar de serem aves silvestres, não são de vida livre, elas são contidas dentro daquele espaço, diferente do taim, que nós tínhamos vida livre, né, mas chega numa situação que liga vários alertas. Né? Quando a gente está falando normalmente de influenza em aves de vida silvestre, a gente tem toda uma série de comportamentos e de olhares. Quando a gente vai para a granja comercial já vem com uma série de cuidados sanitários muito fortes. Né? Então, assim, a gente começa a olhar como ciência, de novo, e como Estado, olhar para esse espaço e dizer assim, como é que chegou? E daí tem todo um trabalho que a Secretaria da Agricultura faz em termos de investigação, de rastreamento, e isso tudo está em andamento, né? Para tentar, pelo menos, ter uma série de possibilidades e de hipóteses como é que pode ter chegado na granja e como pode ter chegado no parque zoológico. Perfeito, obrigadíssimo. Luizinho, tuas considerações, por favor. Sim, é importante aí a consideração dos colegas para colocar o telespectador a par aí do que a gente tem conversado. Influenza aviária, então, essa cepa DH5, ela surge lá em 96, então, na Ásia. E a Ásia, né, essa região onde o vírus surge, é a região onde mais tem pessoas, aves silvestres e aves aquáticas, suínos, na mesma região. Metade da população do mundo
se encontra naquela região. E o vírus, desde que ele surgiu, ele, esporadicamente, em 2005 ele causou um outro surto importante, além desse de 98, aliás. 97 foi o primeiro caso que aconteceu de uma infecção relatada em humanos. E também depois, em 2005, além da Ásia, também a África foi severamente afetada e alguns países do leste europeu. E esporadicamente, então, novamente em 2014, então a gente tem tido surtos no mundo com esse vírus, que foi chegar aqui na América do Norte em 2020, talvez aí tenha alguns relatos um pouco antes disso, mas causando problemas a partir de 2020, com um surto mais severo aí em 2022, quando depois disso, provavelmente a infecção bastante severa em uma quantidade grande de aves silvestres, então possibilitando com que esse vírus chegasse, então, aqui pela rota migratória, possivelmente do Pacífico, até o Chile, depois a Argentina, e depois subindo pela costa. Aí, nessa época do ano, as aves estão retornando para o hemisfério norte, uma vez que nós estamos aqui no outono, eles estão entrando estão na primavera, entrando, logo aí vem o verão, então as aves estão retornando. Então tivemos aí primeiros surtos mais no sul, aqui em ave comercial, que é as aves comerciais, em especial as reprodutoras, como foi o caso em Montenegro, elas têm a biosseguridade superior a uma granja comercial de produção de frangos para o abate, por exemplo. E, além disso, tem uma distância mínima entre granjas, que é respeitada. Então, a biosseguridade ela visa não apenas que dificultar o máximo que o vírus chegue nos animais de produção, mas também, se o vírus chegar ali, que ele dificulte para que ele saia. Então, essas medidas, então, fazem com que praticamente não haja a disseminação do vírus ali na volta. Foram coletadas as amostras e até hoje a gente não tem notícia de que houve, então, novos casos. Então, sendo importante, então, a biosseguridade, se não impede, não consegue impedir que o vírus chegue à granja, mas ela consegue impedir que ele se alastre para outras granjas e permite a rastreabilidade também de tudo que sai da granja para que seja rastreado, se for o caso, por medida de segurança, seja eliminados esses produtos. Então, chegando aqui, então, 2023, o primeiro caso em ave comercial, e nessa época, então, depois a gente teve mais recentemente Brasília, Belo Horizonte, aliás, e agora Brasília. Então, a gente observa aí que os surtos indo mais ao norte, provavelmente aí nessa época, então, como disse, as aves migrando, retornando lá para o hemisfério norte, para áreas de alimentação e reprodução naquele continente. Perfeito. Bom, como a Melanie já falou, nesse estágio do vírus, né, para a saúde humana é considerado de baixo risco, né? Mas, como a gente tem visto, tem acontecido cada vez mais surtos de gripe aviária nos animais. Nos Estados Unidos aconteceu muita transmissão entre mamíferos, né, sobretudo vacas leiteiras. Então, eu acho que é importante a gente falar aqui, se aprofundar na saúde animal. E aí eu queria perguntar primeiro para o Luizinho, depois ouvir da Kátia, o que significa a gripe aviária, como ela afeta a saúde e o bem-estar dos animais, seja de criação, seja de aves silvestres, lobos marinhos. Bom, Luizinho. Assim, a gente tem que entender como é que ocorre, no caso, a infecção em humanos. A doença, a gripe aviária nas aves, ela é uma doença de transmissão orofecal, principalmente. Então, as aves se infectam ingerindo alimentos contaminados ou as ingerem em cama, né, ou até restos discretos de outras aves e água contaminada. Então, a via oral é a forma com que as aves se contaminam. Já a influenza em humanos, geralmente ela é respiratória. Então, a infecção em humanos, mesmo da influenza aviária, ela ocorre diferente do que ela acontece em aves. Além disso, os receptores que são semelhantes aos das aves, os seres humanos só têm
seu trato respiratório profundo, que é nos bronquíolos e nos alvéolos. Por isso, o contato, essa dificuldade que ocorre para ocorrer uma infecção em humanos. Então, até hoje, são mais de 25, quase 30 anos aí de influenza conhecida, e hoje são menos de 1.000 casos em humanos que aconteceram, por causa dessa necessidade de um contato, às vezes, muito íntimo, e que o vírus desça profundamente no trato respiratório. Além disso, vários outros genes estão envolvidos aí que não são adaptados para humanos. Então, por isso que não há essa transmissão de humano para humano. Mas, logicamente, como a Melanie colocou no início, o aumento da infecção de mamíferos, de outros mamíferos, como os marinhos e especialmente aí, vacas e outros, isso leva a mutações que aproximam um pouco mais o vírus, né, de conseguir fazer uma transmissão em humanos. Mas, no entanto, a gente tem que levar em consideração que, assim, nós não somos o país, temos que ter os nossos cuidados, logicamente, mas também não somos o país mais populoso do mundo e com maior quantidade de aves silvestres e domésticas coabitando no mesmo local. Então, por isso aí, hoje a influenza aviária é uma enfermidade importante que devemos estar trabalhando com ela, né, e conhecendo mais, principalmente a questão da sua transmissão e como ela chega às aves e como é que acontece esse contato. Então, o ser humano, só complementando, ele se infecta quando ele tem contato muito próximo com aves que estão infectadas, e esse contato, para que haja, tem que ser via aérea, né? Então, por partículas que estão suspensas com o vírus, e tem que penetrar profundamente no trato respiratório do ser humano. Então, várias camadas da tua pergunta, tá? A gente tem ouvido muito isso, como Secretaria do Meio Ambiente, dentro do Parque Zoológico, nas imediações, a questão de há risco para a contaminação humana. A gente tem insistido muito nisso. Há risco? Há, porque sempre vai haver. Agora, o que a gente pode fazer é raro, a gente tem informado, é raro, é difícil acontecer, e o que a gente precisa é cuidar com esse contato direto. Né? Então, dentro, por exemplo, exemplo claro, né? Dentro do Parque Zoológico, quem tem contato direto com os animais infectados, quem tem contato direto com a zona infectada, a gente tem tomado vários cuidados em termos de biossegurança. Né? E a partir dali, a gente vai fazendo esse acompanhamento da saúde dos servidores, das pessoas que estão trabalhando naqueles espaços, né? Então, por quê? O cuidado sempre tem que ser, e isso a ciência, de novo, nos mostra, que é essa questão das mutações que o Luizinho também traz. Porque hoje está em aves, mas a gente já viu em leões marinhos e a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, né? Então, dentro de um espaço como o Parque Zoológico, em que eu tenho, o plantel tem diferentes espécies, a gente cuida muito para setorizar aonde está acontecendo o foco, aonde estão os animais com foco, e esses animais não estão entrando em contato com os outros. Dessa forma, a gente tenta minimizar, de novo, a chance dessa infecção. Em relação do risco de transmissão dos animais para a saúde humana, tem toda essa questão de setorização. A gente tem orientado muito a questão dos servidores em questão de boas práticas, de biossegurança, a questão de colocar todos os EPIs, de ficar o mínimo de tempo possível dentro dos espaços, ou seja, de novo, a chance é mínima, mas vamos trabalhar com a minimização e diminuir ainda mais esses riscos que estão colocados ali. Em relação aos animais, eu acho que a tua pergunta lá no início era a questão do bem-estar dos animais também, né? A gente sabe que em termos de aves silvestres, os sinais clínicos, eles vão desde desorientação, a questão de apatia, dificuldade motora. A gente tem dito que em animais silvestres, né, e principalmente em aves, o grande olhar do pesquisador e de que acompanha aquela espécie é o ouro.
né? Porque se a gente for pensar dentro de granjas comerciais, a gente sabe o que é esperado daquela produção, daquele espaço. Quando a gente vai para aves silvestres, eu tenho aves que ficam paradinhas o dia todo ali, só se movimentam à noite. Então, eu preciso do olhar do pesquisador para olhar para aquele movimento e dizer assim, não, isso aqui está diferente, isso aqui tem que ser investigado, né? Então, a gente tem trabalhado muito dentro dessa rede e desse olhar dos especialistas das áreas, né? Então, muitas vezes a gente diz assim, mas vou dar um exemplo de coisas que nos chegam. Para nós, SEMA, para a Secretaria da Saúde, para a Secretaria da Agricultura. mas tem um pombo aqui fora que está só andando em círculos. Pode ser que seja da natureza daquele animal só andar em círculos. Pode ser que ele faça isso a vida inteira. Só que em função da gripe, em função da mídia que o tema está né, ganhando, esse comportamento agora está sendo questionado. Então, de novo, o especialista em vida silvestre, ele é chamado e dito, olha, mas qual é o comportamento dessa espécie específica, né? E isso dentro do parque zoológico, para nós, está sendo, de certa forma, entre aspas, tranquilo, porque a gente conhece o hábito de vida dos animais que estão lá dentro. Então, quando a gente realmente olha para alguns comportamentos, a gente diz, opa, vamos colocar esse animal em quarentena, vamos dar uma olhada para esse animal, porque isso aqui está estranho, não é da natureza dele esse comportamento. Perfeito. Consegui? Te ajudei? Muito. Acho que isso é muito importante nesse episódio, sabe? A gente ter esse olhar didático para a gente realmente compreender a gripe aviária do começo ao fim, ou do começo até onde a gente está hoje, talvez. Melanie, queria complementar? Isso que o Luizinho e a Kátia colocaram é extremamente importante e tira um pouco do alarmismo da questão, mas mantém o que precisa, que é a atenção, a preocupação, o cuidado e o reforço das medidas mitigatórias nesse momento, principalmente para quem está com maior risco de exposição. Mas a gente pode tirar muitos elementos do que a Kátia falou agora, para nós cuidarmos isso enquanto indivíduos, né? Se eu encontrar um animal doente na praia, não chegar perto. Não põe a mão. Eu tenho muito, eu recebo assim muitas vezes nas mensagens, assim, nas redes sociais, eu encontrei esse animalzinho, botei numa caixa, levei para casa para cuidar. Gente, não é o momento para isso. A gente super fica solidarizado com essa empatia, né? Mas sabendo que existe a circulação de um vírus de alta patogenicidade que pode gerar caso em humano, né? O ideal é chamar as autoridades, manter a distância, isolar aquela área, né? As autoridades competentes e fazer todo o trato, manejo, né? Com aquele animal doente ou com aquela carcaça, se ele já for encontrado morto, né? E isso serve para centros urbanos, para parques, para, enfim, N situações. Uma coisa que eu queria complementar, que os colegas trouxeram e que eu acho que é importante, né? O Luizinho comentou que ao longo dessa série histórica, desde o primeiro registro oficial até hoje, nós temos cerca de um pouco menos de 1.000 casos, 930 e poucos casos, segundo os relatórios mais recentes de abril, né, da OMS. Só que aqui a gente tem uma coisa que chama muita atenção, né? Apesar de nós termos mais ou menos 930 e poucos casos, nós temos mais de 400 óbitos em humanos. Então, na nossa série histórica, apesar desse número ser pequeno, a letalidade desse vírus é muito alta em humanos, né? 48%, né? Está girando entre 48% e 54%, ficando mais ou menos em 51% agora, segundo esses dados recentes. Mas oscila entre 48% e 54%, depende muito da população analisada, da série temporal desse recorte, né? Mas é isso, vamos colocar mais ou menos 50%, né? Então, isso é muito sério, a gente não sabe, óbvio que se no momento em que houver uma transmissão sustentada em humanos, essa letalidade se manteria, até porque para isso, como o Luizinho colocou, é preciso reunir uma série de mutações e algumas dessas mutações que podem favorecer uma maior transmissibilidade podem também onerar nessa patogenicidade, a gente não sabe. Por isso que a vigilância é essencial. À medida que a gente coleta essas amostras de animais infectados, de animais que faleceram por esse patógeno, é importante que a gente sequencie essas amostras, identifique qual é o genótipo desse vírus. Hoje ele já tem versões deste H5N1 que circula atualmente, né? A gente tem o D1.1 e o B313, se eu não me engano, que circulam mais em aves e gado, respectivamente. Então, é importante identificar que genótipos são esses, que mutações se carregam, se essas mutações podem estar associadas com algum tipo de adaptação relevante para esses aspectos de transmissão, de doença, de infectividade, né?
E dentro desse aspecto que o Luizinho trouxe, a gente já vê que nessas versões mais recentes, existe algumas mutações que favorecem a infecção na célula de mamíferos. Então, o vírus ele está se adaptando, ele circula, ele se adapta à medida que encontra diferentes e novos hospedeiros. E se a gente manter uma vigilância e cuidados como o que a Kátia está falando, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, a gente pode pelo menos estar acompanhando esse passo e estabelecer medidas efetivas para que no momento em que ele alcance esse patamar, a gente responda à altura. Perfeito, eu acho que o assunto vai ser agora saúde humana, que nos interessa bastante, considerando o conceito de uma só saúde. E talvez aqui para fazer um resumo um pouco do que foi falado com relação à saúde humana, desde 2003 já foram registrados 973 casos em 25 países, com uma taxa de letalidade em média de 48%, que o Mamel nos trouxe. Na região das Américas, houve 71 infecções humanas entre 2022 e 2025, principalmente por contato direto com animais infectados. Embora o Brasil ainda não tenha casos confirmados em humanos, a circulação do vírus entre aves e mamíferos acende um alerta. E aí vem a pergunta que gostaria muito de começar ouvindo o Luizinho, de quais são, ou melhor, o que nós devemos saber e fazer para evitar que a crise aviária se torne um problema de saúde humana. Lá no início, não existia tratamento contra a influenza aviária ou contra a gripe aviária em humanos, né? Uma coisa que hoje, aí, há alguns anos, já há mais de 10 anos, existe o oseltamivir, que é usado como tratamento. Então, por isso a importância também, se a pessoa teve contato com a ave doente, não sabia que as aves estavam doentes, que procura o serviço de saúde para que, se houver alguma suspeita, o médico tem recursos para utilizar. Então, isso também é um outro fator que, possivelmente, nos últimos anos, tende a reduzir um pouco ou muito essa letalidade, que a gente vê aqui nas Américas, 70 casos, né, e apenas uma morte. Então, é claro que tem um pouco aí também do antiviral fazendo o seu efeito. Também pode ser que, como o sistema de saúde aqui nas Américas, a maior proximidade de hospitais e essa proximidade dos serviços de saúde, as pessoas busquem mais eficientemente os serviços de saúde e os diagnósticos sejam também mais precisos do que eram lá no início da doença, onde talvez não se procurava tanto, não era feito tanto diagnóstico, talvez isso apenas aqueles casos mais graves chegavam. Não querendo amenizar as coisas, mas simplesmente colocando aí todas as hipóteses para quem está nos ouvindo poder ter o material para tomar, ou para ter a sua própria conclusão do tema. Qual era a pergunta? Em linhas gerais, o que devemos saber e fazer para evitar que a crise aviária se torne um problema de saúde humana? Não, é exatamente isso que a gente tem feito aí, as colegas, a Kátia, a Melanie, já colocaram, evitar o contato com aves doentes, né? É claro que tem a necessidade, no caso dos profissionais, quando ocorrem os surtos, fazer a depopulação, mas vai ser tomado os cuidados utilizando-se os EPIs que tem para fazer esse trabalho sem correr o risco, né? Então, as pessoas comuns não devem se aproximar de aves doentes. Existem outras doenças que afetam aves, né? Inclusive doença de Newcastle, que é muito comum em pombos, que podem levar a sinais clínicos neurológicos e mesmo hemorrágicos, mas que não são influenza aviária. Mas a pessoa leiga e mesmo o médico veterinário não consegue, às vezes, distinguir entre uma coisa e outra, necessitando de um diagnóstico laboratorial. Por isso, a importância de sempre se procurar o serviço veterinário local para que ele seja acionado para que se tomem as providências providências necessárias e não sejam expostos os seres humanos desnecessariamente. Kátia, por favor. Vigilância.
Eu acho que a palavra é vigilância. É a gente manter esse alerta sempre dentro do olhar da questão comercial, das granjas, pensando específico agora em gripe aviária, né? Mas também da questão da saúde, da questão dos animais silvestres, ter sempre esse olhar da vigilância e, de novo, conhecendo o hábito daquele animal, conhecendo o hábito daquela população, né, com um olhar amplo, porque a gente está falando aqui hoje de aves e alguns grupos de mamíferos, mas a gente não sabe como é que isso pode se comportar no futuro, é a vigilância. Ou seja, tem uma dúvida, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, esse movimento está muito estranho, procurar os colegas, procurar a academia, procurar a ciência, porque a partir daqui a gente vai entender um pouquinho mais o que está colocado, né? Luizinho, só lembrando, né? Tu falou em depopulação. A depopulação só acontece em granjas, né? Então, que é realmente essa questão de todo o abate sanitário que acontece ali e todo o movimento de higienização, sanitização e tal. Dentro de outros espaços com aves silvestres, a gente não toma essa ação. A gente faz todo o acompanhamento e dentro de uma ideia de quarentenário e tal. Então, pensando de novo, vigilância. É um médico veterinário que está recebendo. Vamos usar o exemplo do pombo de novo. Está recebendo um pombo, está em dúvida, porque, como o próprio Luizinho falou, nem sempre é um sinal clínico claro, né? Está em dúvida, põe numa quarentena, usa um quarentenário e entra em contato com os serviços de vigilância, tanto da saúde, quanto da SEMA, quanto da SEAP, para dizer assim, olha, estou com um caso aqui estranho, o que vocês podem fazer para nos ajudar? Porque dentro disso, a gente vai conseguir fazer esse acompanhamento, né? E a Mel falou antes, né? A gente tem reforçado muito com quem nos procura como SEMA, dizer... Deixa o animal ali, dependendo da situação, a gente não faz diagnóstico por vídeo, não tem como, mas a gente precisa muitas vezes de um olhar profissional naquela ponta lá para auxiliar aquela pessoa. Dessa forma, eu acho que a gente minimiza os riscos para a saúde humana, porque o vírus existe, o vírus está aí, nós não vamos eliminá-lo, né? E nós vamos ter que conviver e encontrar boas práticas para conviver e para diagnosticar ele de uma forma rápida, para a gente tomar as medidas necessárias. Eu, pelo menos, essa é sempre a minha ideia e a minha linha de trabalho, assim, que a gente tem trabalhado nos últimos tempos agora. Só para complementar, talvez ouvir um pouquinho sobre o quão sensível, né, se torna quando algum ser humano, se aproxima de um animal infectado. Como funciona, assim, muito a suscetibilidade desse contágio? Qual é? Como a gente pode dizer, é como na época da Covid, a gente chega perto de uma pessoa e se contamina. Como é que é essa questão? Porque quando a gente fala em 48% de letalidade, isso causa um assombro, né? Porque é muito importante. Como que é, de fato, essa transmissão? Perfeito. Como a Catinha falou, o Luizinho também, é um contato que precisa ser direto. Ele precisa ser mais próximo, né? Ele não é um vírus que, neste momento, se transmite para nós a partir desses aerossóis que viajam a grandes distâncias, né? O vírus até pode aerosolizar, mas a gente não tem se infectado, né? Não tem tido uma infecção significativa assim nesse momento, ao menos, né? E a gente espera que se mantenha assim, porque se isso eventualmente acontecer, aí ganha proporções bem mais marcantes, né? Então, esse contato tem que ser direto, normalmente por gotículas respiratórias próximas que possam acabar entrando em contato com as mucosas, né? Às vezes a mão ali que acabou tocando o animal vai ali para o nariz, para a boca, isso já é uma ponte também para essa transmissão. Então, isso nos facilita em relação a cuidados mínimos, né? Manter as mãos sempre higienizadas. Se eventualmente houve algum tipo de manipulação com o animal e não se sabe se ele pode ou não estar com este ou outros patógenos, a questão da máscara, dos EPIs, óculos de proteção também é algo importante. A gente vê o pessoal ali no zoo ou em outros locais com aquelas roupas assim que é os Tyvek, né, pegando o corpo todo, assim, aquilo ali é muito necessário, né, pessoal, para justamente diminuir ainda mais o risco de contato direto. Então, eu sempre falo, assim, bastante, assim, com as pessoas que me seguem, se vocês se impressionam com a quantidade de EPIs de proteção que essas pessoas estão usando, por que vocês
não vão ter um cuidado grande, né, ao se deparar com uma situação assim também, né? É esse nível de cuidado que nós temos que ter. Então, é importante a gente lembrar que esse contato precisa ser próximo, precisa ser direto. A gente ainda não sabe o quão prolongado ele precisa ser, isso precisa de mais estudos, né? Mas a gente parte de um princípio conservador, de precaução, né? Então, vamos partir do pressuposto que daqui a pouco não é tão prolongado assim. Um contato direto mais rápido, daqui a pouco pode já oportunizar algum tipo de infecção. Então, evitar isso de todo modo, né? Mas certamente é algo que não é tão facilitado quanto o que a gente vê na Covid e para os influenza humanos, né? Que eles têm uma facilidade muito grande de se transmitir a distâncias maiores, com contato até mesmo indireto, né? Então, nós não chegamos nesse nível ainda, pelo menos. Mas é o risco, né, também. E eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso, porque, de novo, a gente vem de uma pandemia em que nós não saíamos sem máscara, nós ficávamos nos ambientes abertos, né? Tem toda uma série de cuidados, e é vírus também. Né? Então fica assim, a população fica, não, mas é vírus, mas a gente fazia isso, por que agora eu não tenho que fazer aquilo tudo? Na verdade, eu brinco assim, as boas práticas do Covid a gente pode manter agora. Né? A questão da higienização das mãos, a questão de não ficar participando de alguns espaços em alguns eventos resfriado, aquela coisa, a gente pode manter todas as boas práticas do Covid. Agora, em relação à gripe, tem essa questão do contato um pouco mais íntimo, da gripe aviária, né? A gente tem essa coisa do contato um pouco mais íntimo, que a gente vai evitar, que é justamente essa de encostar, de tocar, então envolve muito toque, até onde a gente sabe pelos conhecimentos científicos até agora, né? Então, evitar esse primeiro contato ali vai minimizar em muito a chance. Agora, de novo, eu não sabia, o animal estava contaminado, eu encostei nele, o que eu faço? Não se preocupa, porque a saúde vai fazer todo o acompanhamento de você, e você vai tomar os medicamentos que foram indicados, então tem todo um procedimento médico relacionado àquilo. Não quer dizer porque que você tocou, que você esteve em algum espaço que tinha animais com gripe aviária, que você vai ter gripe aviária. Essa relação não é tão direta. Né? Eu digo isso porque, de novo, eu passei as últimas 3 semanas conversando com servidores, com funcionários, colaboradores, justamente colocando essas situações. Calma. A gente tem muito esse imaginário da Covid e de filmes, né? Filmes como Ebola, assim, sempre bate muito forte, assim, a gente parece que vai viver um filme agora de novo. A gente diz, calma, não é tanto, a gente tem que tomar, de novo, seguir as boas práticas, tomar precauções, mas a gente tem uma crise sanitária agora que não é nessa dimensão que às vezes a gente coloca. Sim, perfeito. Só para complementar aqui, a gente sabe então que não há evidências de transmissão sustentada de pessoa para pessoa por esse vírus. Mas já se sabe alguma coisa sobre essa relação, uma vez infectado por esse vírus, como que acontece essa transmissão? Ela é rápida? Ela é mais difícil do que, por exemplo, se a gente comparar com a Covid? É difícil dizer porque a gente não tem esses dados, né? A gente ainda, felizmente, né, muitas das pessoas que acabaram positivando conseguiram ser isoladas, então, felizmente, acabaram não tendo um contato tão próximo com outras, né? Então, a gente não sabe exatamente se o vírus é capaz, por exemplo, de fazer infecções em algum grau de efetividade no trato respiratório superior, e daí no espirro, né, pode acabar transmitindo alguma partícula viral. Até o momento, como o Luizinho falou, a gente vê que essa interação com as nossas portas de entrada, os nossos receptores celulares, ela se dá mais a nível de pulmão mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que isso dificulta uma transmissão mais facilitada pelo ar, isso traz um risco de uma doença mais séria, de pneumonias, né? De algum quadro mais grave, né? Em relação ao trato respiratório inferior. Então, respondendo assim em linhas gerais, nós não sabemos disso ainda, porque felizmente não tivemos muitos casos desse aspecto, né? A maior parte do histórico de infecção, como a Kátia falou, veio da interação com animais infectados mesmo. Quando a gente faz esse rastreio, né, a gente sempre chega num lugar onde teve esse possível contato. Então, talvez seja algo que a gente vá construir um conhecimento maior daqui para frente à medida que o vírus também evolui.
Mas é difícil dizer, e eu, como virologista, sempre bato nessa tecla. Princípio da precaução, vamos partir de um cenário menos otimista para que a gente, né, esteja pelo menos criando mais medidas mitigatórias, talvez exagerando um pouquinho em algum aspecto, mas para evitar, né, tentar cobrir as possibilidades mais emergentes do momento. E quais são os sintomas no ser humano da gripe aviária? A gente vê sintomas respiratórios mais comuns e talvez também menos específicos da infecção, como a dor de cabeça, fadiga. Essa fadiga costuma ser bem mais extrema do que a gripe comum, febre costuma ser alta, acima dos 38 graus, dor no corpo no geral. Existem alguns agravos que frequentemente são um pouco mais vistos na gripe aviária, que seria, por exemplo, a pneumonia. Esse vírus ele também tem uma certa afinidade por células neurais, então ele pode promover encefalites, algumas inflamações de sistema nervoso. E a gente também observa que podem ter alguns sintomas relacionados a trato gastrointestinal, como vômitos, diarreia, dor abdominal, entre outros, né? Esses seriam os que a gente vê de forma mais comum. Normalmente o quadro gripal ele é bem mais acentuado, ele é bem mais prolongado do que a gripe humana, H1N1 ou H3N2 ou da linhagem B, né, que a gente está acostumado a ver mais frequentemente. Alguma população mais vulnerável? Crianças, idosos? Crianças, idosos, gestantes, pessoas imunossuprimidas ou com algum tipo de imunocomprometimento. Esses grupos que normalmente costumam ser também os de risco para influenza e outras doenças respiratórias acabam também tendo essa vulnerabilidade, essa suscetibilidade para o influenza aviário, né? Se a pessoa já tem alguma comorbidade, por exemplo, que impacte seu sistema imunológico, como obesidade, diabetes, hipertensão, que também pode vulnerabilizar o sistema cardiorrespiratório. Se a pessoa tem uma doença pulmonar primária, como asma, enfisema ou outra doença pulmonar, tudo isso também agrega, né, um risco maior para que, se o quadro realmente acabar evoluindo para um quadro respiratório mais sério, essas comorbidades coloquem o paciente num risco um pouquinho maior, né? Então, aquilo que a gente já conhece para a COVID acaba sendo bastante similar para esse primeiro momento, fazer um mapeamento de risco e quais populações precisam, né, ter um cuidado maior em relação ao cuidado geral. Todo mundo tem que ter cuidado, mas quem está nessas populações precisa se atentar um pouco mais, porque o risco de um quadro mais grave acaba sendo um pouco maior. A gente é um podcast que a gente fala sobretudo de saúde e de meio ambiente, mas como o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, eu acho que é importante a gente falar dos impactos econômicos da gripe aviária que ela gera com os embargos, etc. Então, eu vou perguntar primeiro para o Luizinho, depois para a Kátia, quais são esses impactos da detecção da gripe aviária que ele pode trazer para a agropecuária, para o mercado de alimentos? Luizinho. Então, Marcelo, geralmente isso depende do acordo comercial com cada país, né? O Brasil exporta para mais de 150 países do mundo carne e derivados de frango. E com cada país o Brasil tem um acordo comercial diferente, né? Alguns países em bloco, né? Então, e nesses acordos está lá descrito que, por exemplo, quais doenças, por exemplo, aquele país ou aquela região é livre. Então, alguns acordos prevêem que não é exportado apenas da área do foco, que seriam os 10 quilômetros de raio a partir do local onde ocorre o foco em ave comercial, ou mesmo em ave de subsistência, né? Mas outros países do município, outros fazem a questão do estado, e outros mesmo é o país, né? Isso também depende muito da confiança que os países depositam, né? Tem com o país que é importador, né? O país que está exportando a carne. Então, a gente teve notícia, teve um ou outro mercado que fechou as importações, para o Rio Grande do Sul, outros para o Brasil, que infelizmente, né, hoje nos Estados Unidos a maioria aceita apenas aí da área, não exportar apenas da área onde está acontecendo o foco. E lembrando que, como já faz algum tempo, aí o Brasil já está num período aí aguardando os 28 dias aí que se completa para se declarar novamente livre de influenza
aviária em aves comerciais. Essa é importante, essa informação. Vou botar uma aspas aqui, né? Mas o que fez esses embargos, o que causou esses embargos foi ter acontecido na granja comercial, né? Porque se a gente for pensar, a gente tinha gripe aviária lá no Taim, a gente tinha gripe aviária lá nos lobos marinhos do nosso litoral. Isso nada embargou essas relações internacionais. Então, o que tranca ali um pouco essas exportações, dependendo desses acordos, é ter acontecido numa granja comercial. Então, quando a gente fala desses 28 dias, eu também, como estou dentro do espaço que o Parque Zoológico está conosco, esses 28 dias se refere à granja comercial, né? Então, de novo, tem todo um procedimento ali, que é um procedimento diferenciado, que é um procedimento relacionado muito à questão sanitária da granja. Então, tem toda a questão do abate sanitário, da restrição, da desinfecção, desses 28 dias de vazio sanitário, e a partir daí se libera de novo, talvez, algumas barreiras. Isso não é a mesma regra que eu tenho para o Parque Zoológico. O Parque Zoológico vai na mesma lógica do taim e dos animais que estavam ali no litoral. Então, a gente segue fazendo a vigilância ativa, a gente segue fazendo os acompanhamentos, e o Parque Zoológico, o pessoal me pergunta, mas quando é que vai abrir? Então, a hora que tiver a última morte, 28 dias depois a gente abre? Não é essa a lógica. A gente tem todo um olhar, de novo, de aves silvestres, de um olhar em termos da população como um todo. Então, a gente não tem trabalhado com essa mesma lógica desse vazio dos 28 dias. A gente tem dito assim, cada dia é um dia e eu preciso de tempo e ter certeza desses hábitos, desses animais que estão ali, né? Em termos do Rio Grande do Sul, volto a dizer de novo, significa que se tiver um outro caso, vou dar um exemplo, acho que foi o pombo perto de Montenegro, ele vai trancar a granja? Não tranca a granja, né? Então, continua o vazio sanitário dentro do espaço da granja, fechando esses 28 dias, várias dessas exportações, elas seguem, elas continuam. Mas... E o impacto econômico é gigante, né? Em termos das nossas exportações do Rio Grande do Sul, uma situação como essa, o impacto econômico é muito grande, e por isso que se tem também todos esses cuidados que o Luizinho colocava no início, né? O que se quer é que não se tenha isso. Então, se toma todas as medidas de precaução para evitar que se chegue algum patógeno na granja, a gente detecte naquele ponto e a granja se fecha, ou o local comercial se fecha, a tal ponto que não contamine os vizinhos ou quem está no raio ali de entorno. Então, são cuidados de biossegurança extremamente importantes para que a gente consiga passar por eventos como esse de uma forma ainda mais segura, robusta, e que se consiga 28 dias e depois está se fazendo a exportação novamente. Então vamos lá, vamos agora sair da economia e falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas. E de que forma vocês entendem que as mudanças climáticas elas influenciam a disseminação da gripe aviária e qual que é o papel da conservação ambiental nesse contexto. Porque esses eventos climáticos e as alterações ambientais, elas poderiam facilitar o espalhamento de vírus entre continentes e entre espécies. Queria te ouvir, Kátia, primeiro, depois Luizinho, os comentários da Mel, por favor. A questão das mudanças climáticas, estar mais quente, estar mais frio, estar mais úmido, né? Todas as mudanças que vêm junto, a gente sempre tem que pensar que pode mudar o comportamento das aves e das, né, fauna e flora de uma forma geral, do que vive naquele espaço. Então, o que a gente vê que com a questão das mudanças climáticas, todo um padrão migratório das aves pode ser alterado. Então, eu costumo dizer assim, a ave lá, ela não tem um calendário para dizer dia 28 eu vou voar e vou parar não sei aonde. Ela tem toda uma questão ambiental, fatores ambientais que fazem com que, beleza, está na hora de eu voar e ir até outro lugar, porque lá eu vou ter mais comida, lá eu vou ter questão de possibilidade de acasalamento, tem uma série de questões e fatores que me possibilitam e me ligam esse despertar. Isso tudo é maravilhoso do ponto de vista químico, é maravilhoso, assim, essas interações e tudo que liga e desliga dentro de um ecossistema. Mas, então, dentro disso, quando eu tenho as mudanças climáticas, eu tenho aves que não
não ocupavam alguns espaços ocupando, porque agora elas enxergam que elas têm condições de alimento e forrajamento interessantes naquele espaço, elas começam a ocupar alguns espaços. Tempos, eu fujo do frio, mas não está ficando mais frio, então eu vou ficar aqui mais um pouco. E o que isso possibilita? A questão, como eu comentava no início, o vírus, ele está aqui, né, gente? Ele está por aí. No momento em que eu tenho populações que às vezes elas armazenam o vírus, elas se encontram com outras populações que nunca tiveram contato com o vírus, esse encontro para nós sempre é um encontro que, assim, de novo, liga os alertas, e esse encontro talvez que a gente não gostaria que tivesse nesse momento, né? Então, a mudança climática, muitas vezes, elas fazem com que, então, pensando em aves, né, a questão migratória fique alterada esses tempos e encontre populações que elas não encontrariam. E aí que muitas vezes acontecem esses despertares, esses booms que a gente está vendo em alguns tempos e alguns locais do mundo em termos de gripe. Então, são fatores ambientais que possibilitam que ele desperte, né? E eu acho que a gente tem que pensar, então, que não é algo que a gente vai conseguir resolver de curto prazo de tempo, né? Que mudanças climáticas a gente não vai ter como... Ontem a gente falava, assim, a questão de algumas espécies de fauna e flora que estão entrando em alguns biomas e algumas fisionomias que não são dela. Mas justamente porque a mudança climática está possibilitando isso. Do ponto de vista de conservação, às vezes é legal, né? Tem uma espécie que está conseguindo encontrar o seu espaço, está conseguindo se reproduzir, apesar de estar criticamente em perigo, coisa do tipo. Agora, essas pressões em cima de algumas relações em termos de vírus, em termos de relação de animais, humano, ambiental, é muito sensível. E a gente não vai conseguir resolver isso assim rápido. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. Dentro de uma das formas de conviver com isso é manter as áreas conservadas, né? Então, quando eu tenho áreas que se mantêm a questão de vegetação, seja ela campestre, seja ela florestal, mas eu mantenho uma vegetação nativa, eu possibilito que animais locais, por exemplo, eles mantenham o seu espaço, o seu território, então outros não vão chegar para disputar aquele espaço, porque vai ter uma questão local ali. Mas essa é uma das estratégias. Mas a gente tem que pensar em outras também. Luizinho, por favor. Só complementando aí um pouco a Kátia falou, está muito bem, bastante complexa e completa a resposta. Então, tem o campo magnético da Terra também influencia nessa migração das aves. Inclusive, tem um estudo recente da Califórnia, onde um pesquisador consegue prever, no caso, a migração das aves e locais onde aves que antes não estavam naquele bioma, elas vão migrar para lá, né? Então, prevendo essas anomalias aí através dessas anomalias do campo magnético. E, claro, a questão da necessidade de ter alimento, água e tudo aquilo que ela precisa. Uma coisa importante também de frisar é que a influenza aviária ela é natural em aves aquáticas, né? Então, são aves aquáticas costeiras que são as principais reservatórios e onde o vírus na maioria das vezes não causa mortalidade e elas ficam de um ano para o outro, às vezes, sendo transmitidas. Algumas aves dessas têm dificuldade de eliminar o vírus, outras aves não ficam doentes, mas eliminam uma quantidade muito maior, por exemplo, de vírus do que numa galinha, por exemplo. O foco na produção comercial e mesmo na subsistência sempre é evitar que o vírus passe a se disseminar naturalmente entre as aves domésticas, né? Então, conter imediatamente quando o vírus chega para que ele não possa se disseminar naturalmente ou de uma forma aí sem ser contido, então causando aí um grande surto. Alguns países aqui na América do Sul tiveram dificuldade, né, nessa contenção, principalmente nas aves domésticas. Isso geralmente acontece em virtude da quantidade maior de aves aquáticas, né, entre essas aves domésticas, onde possibilita, então, uma replicação e uma disseminação mais facilitada aí do vírus quando em aves domésticas, uma vez que elas são mais sensíveis e eliminam maior quantidade de vírus do que, por exemplo, galinhas, que são aves terrestres. Acho que era isso que eu tinha aí. Acho que a Kátia colocou muito bem aí toda essa questão ambiental de aves silvestres.
Obrigado, Luizinho. Melanie, quer complementar? Exato, eu acho que os colegas abordaram super bem, assim, essas transversalidades aí que a gente vê de como a crise climática, né, a aceleração dessas mudanças climáticas estão afetando os animais e, consequentemente, a saúde deles e a nossa. Eu acho que é importante também colocar aqui da degradação dos ambientes, né, a questão dos ecossistemas que são colocados em risco, isso promove deslocamento de fauna, os próprios eventos extremos que a gente passa deslocam pessoas também, e muitos desses deslocamentos, né, desses organismos acabam favorecendo encontros que podem vir a ser oportunos para que patógenos se disseminem, encontrem novos hospedeiros. Então, acho que, como a gente está nessa semana do meio ambiente, como a gente está falando bastante sobre esses vários aspectos que tangenciam biodiversidade, preservação, a gente tem que também bater nessa tecla que a nossa saúde está atrelada muito aonde nós estamos, ao ambiente que nós vivemos. Isso é uma realidade para os animais, isso é uma realidade para nós, e à medida que essa degradação também avança, né, a gente vê esses impactos nocivos sobre a saúde de todos, por isso uma só saúde. E eu acho também que é relevante, e aí costurando o que a Kátia muito bem colocou, a vigilância da vida silvestre. A gente tem que olhar com um cuidado muito maior para a vida silvestre e para a sua saúde. A vigilância, ela já é muito bem estabelecida para os animais que são criados, né, seja para comercial ou para outro fim. Ela se tornou ainda melhor estabelecida após a pandemia da Covid-19, onde a gente aumentou a nossa capacidade de sequenciamento, de mapear esses genomas a nível de saúde humana, mas nós ainda precisamos aumentar a vigilância da vida silvestre, pois muitos desses patógenos que podem vir a se tornar um problema tanto para a biodiversidade quanto para a saúde humana residem nesses animais. E às vezes nós não temos a dimensão de onde eles estão circulando, de quais hospedeiros eles já podem ter tornado suscetíveis, e a gente só tem essa resposta através da vigilância. Então, se tem uma coisa que a Covid nos deixou de legado, é isso. A vigilância nos dá poder, nos dá conhecimento e nos ajuda a traçar uma linha temporal de como esses patógenos estão evoluindo ao longo do tempo e ao longo dos espaços. Então, para terminar aqui esse comentário, eu acho que é tudo muito interligado, né? A gente precisa investir cada vez mais nisso para que a gente, pelo menos, esteja no mesmo passo que essas mudanças estão acontecendo e planejar melhor a forma como a gente responde. Porque mesmo que exista um risco de, em algum momento, esse vírus se tornar epidêmico ou pandêmico entre humanos, as características que esse vírus carrega é parte das consequências. Uma outra grande parte é a forma como nós respondemos a essa disseminação. Eu sempre gosto de pegar o exemplo do Ebola vírus, por exemplo. É um vírus com uma letalidade altíssima, mas que, historicamente, o esforço da OMS, das autoridades locais, conseguem contê-lo e evitar um alastramento maior. Nós estamos falando de um vírus de altíssima letalidade. E ele é capaz de ser contido com uma resposta expressiva e efetiva. Então, mesmo pensando num vírus que pode ter uma letalidade muito alta e uma transmissão significativa, a gente tem condições de ter respostas ainda mais efetivas, ainda melhores, para contê-lo. E isso pode ser decisivo para evitar mortes, evitar sobrecarga sobre o sistema de saúde, evitar danos colaterais à economia, à sociedade. Tudo isso é transversal a essa multicrise sanitária, climática, ambiental, política, econômica que nós estamos atravessando. Então é essencial que a gente valorize isso, que a gente invista em pesquisa, em vigilância, em processos melhores, em comunicação assertiva, para que as pessoas saibam exatamente os riscos que elas têm nesse momento, o que elas podem fazer para evitá-los e como a sociedade pode se engajar para que essa informação permeie o máximo de setores possíveis, que ela não fique também só em locais de privilégio, até porque o vírus não encontra oportunidade só nos locais de privilégio, ele encontra muitas vezes oportunidade onde a informação também é escassa e os riscos acabam sendo aumentados. Bom, A última pergunta. Vamos entrar nesse gancho da Mel, então, e falar de uma só saúde. Perguntar primeiro para o Luizinho e depois a Kátia completa.
Como a abordagem de uma só saúde se aplica ao combate da gripe aviária? A saúde única, ela abrange aí a saúde animal, o meio ambiente e também a saúde humana. Então, não é possível, em um ambiente doente, ter seres humanos saudáveis. Por isso, a importância de se estarem entrelaçados. Essa questão da vigilância, não permitir que doenças que possam chegar à saúde humana serem controladas antes de se disseminarem ou na sua fase inicial, nos seus primeiros focos, é muito importante para reduzir o risco que a doença chegue aos seres humanos ou outros animais que estão próximos aos seres humanos, facilitando assim o contágio das pessoas. Só um parênteses aqui, no caso das mudanças climáticas, que não foi comentado, os fenômenos Laninha e El Niño, que alteram bastante os padrões de chuva, principalmente aqui na região sul, mas no mundo todo. Então, eles também têm afetam bastante a migração, porque há áreas onde recebem mais chuva, então vão ter mais alimentação. Quando tem menos chuva, então menos alimento, e assim por diante. Então, são duas coisas importantes também e não só no Brasil ou na América do Sul, mas no mundo todo, uma vez que o Pacífico, ele representa aí mais de 30% da superfície do planeta, e é todo água, então essa água aí, quando ou está acima da média ou abaixo da média, ela acaba afetando o clima de todo o planeta e, claro, de todas as espécies, principalmente essas espécies migratórias, e as aves têm os seus agentes patogênicos que podem chegar até os seres humanos, próximos, ou as aves, ou mesmo as aves comerciais, que servem como alimento para o ser humano. A abordagem da Uma Só Saúde, para mim, e dentro do que a gente tem vivido, ela é mais de um conceito, Ela é uma exigência desse tempo que a gente vive, é necessário esse olhar interinstitucional contínuo. A gente, eu aqui como Estado, o que está se vivendo, já se viveu e agora assim, é diário a questão de que a gripe, ela não atende compartimentos administrativos, Então, a gente senta na mesma mesa a questão da saúde, agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, são médicos veterinários, são administradores, são profissionais médicos, enfermeiros, e juntos a gente acaba tomando várias decisões em termos do que é melhor para aquela situação específica ali. Porque a gente entende que não é um conhecimento que vai decidir se sim ou se não e qual a ação naquele momento. É esse coletivo, é esse olhar multiprofissional para aquele espaço. E esse para mim, assim, já é, de novo, assim, a minha forma de trabalhar com o olhar da saúde única, mas assim, para quem não está acostumado, nesses momentos de crise é o momento que as pessoas olham, olha, mas tem que trabalhar os três juntos. Eu digo, sim, a gente já está trabalhando há bastante tempo, mas talvez quem está em outros espaços, em alguns compartimentos, não enxerga essa integração. Em crises como essa da gripe aviária que a gente está vivendo, essa integração, ela parece, assim, ela surge de uma forma muito mais forte entre as equipes, o que para nós acaba sendo valoroso, de novo, como equipe, porque a gente mostra que sim, tem conhecimentos diferentes, espaços diferentes, e não tem mais nem menos, mas tem um coletivo, que é ali que a gente vai trabalhar e vai tomar as decisões. Quando a gente está falando de animais silvestres, a questão da SEMA, a questão ambiental vem muito forte, de novo, de reconhecimento desses espaços e valorização desses saberes de hábitos daqueles animais específicos, Então, a gente tem dito, biólogos, digam, vocês que estão com a decisão, vocês que conhecem os hábitos, e a gente percebe, assim, que daí tem, assim, uma valorização, de novo, da profissão, de dizer, gente, realmente, olha só, eu estou trabalhando com o pessoal da saúde, aqui, um ao lado do outro, está super funcionando. É isso. Para nós, saúde única é isso, e a gente tem falado sobre isso há muito tempo. Eu digo a gente porque os 4 dessa mesa têm trabalhado com esses conceitos e trazido em várias discussões o termo Uma Só Saúde, saúde única, porque a gente realmente acredita nisso. E esse esforço interinstitucional, esse esforço coletivo é um resultado do nosso tempo agora, que assim não dá mais para falar diferente, para mim. Tem que falar sobre saúde única e uma só saúde, e é isso.
É isso, né? Estamos encerrando então mais um episódio do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, informação e conhecimento. Gente, foi muito legal a conversa. Foi uma aula. A ideia era isso, a ideia era trazer essas informações e promover esse debate. Eu gostaria de agradecer ao Luizinho Caron pela participação e contribuição na conversa de hoje. Luizinho, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Estamos sempre, a Embrapa está à disposição para responder questões que nos dizem respeito, técnicos científicas, sobre avicultura, sobre suinocultura. E agradecer, então, a vocês aí mais uma vez então, pelo convite. Agradecemos também a Kátia Gonçalves por estar aqui conosco nos estúdios da ProHub e na Famecos. Muitíssimo obrigado, Kátia. Que bom, estou feliz. Eu quero agora dois. A gente desliga os microfones e continua falando. Isso aí. Também agradecimento a Melanie Dutra pelos comentários, como sempre, enriquecedores. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, ainda mais ao lado dessas pessoas que eu admiro tanto. Então, muito obrigada. Os episódios do nosso podcast estão disponíveis no Spotify e no YouTube da Rede Saúde Única Fiocruz. Siga também o RSU Fiocruz no Instagram para acompanhar mais conteúdos do podcast Crise Climática e Uma Só Saúde, informação e conhecimento. Nosso agradecimento também ao ProHub, a Famecos e a PUC-RS pelo apoio técnico. Muito obrigado e até o próximo.